Gente, vou levar vocês para passear comigo hoje, nós vamos bater um papo. E nós vamos falar sobre tabus e principalmente dentro das relações familiares, das relações mais próximas, amorosas ou familiares. Por quê? Como dizia Jung, a gente não se torna iluminado e visualizando figuras de luz, figuras bonitinhas e flores. A gente se ilumina quando a gente torna o inconsciente consciente. Então a primeira coisa que você vai fazer é reconhecer o teu inconsciente, onde que ele tá. Sabe aquele momento que você fala assim, quando eu me dei por conta, eu fiz não sei o quê. Nem percebi e fiz tal coisa. Quando me peguei, tava fazendo sei lá o quê. Ou seja, quando você volta a si, você percebe que estava se comportando de um jeito diferente. Ou tipo, talvez que você não sabe por que você estava fazendo o que estava fazendo. Quem estava ali então? Se não era você, se quando você volta para você, quem estava no comando quando você não estava? É o seu inconsciente, é o sistema autônomo do teu corpo. Ou seja, o teu corpo ele tem uma consciência, uma sabedoria e uma inconsciência que também é o teu sistema automático. E ele somatiza muito no corpo, porque o inconsciente, ele rege as estruturas fisiológicas também. Então você não precisa pensar para produzir ácido gástrico para digerir os teus alimentos. Você está produzindo isso inconscientemente. Então, junto da energia inconsciente está toda a programação fisiológica, assim como tem muita informação na nossa nuvem ali. Então, a sombra, ela é essa parte que tem uma carga energética, e quanto mais emoção atrelada a essa sombra, mais energia tem, né? Mais ela vai ter o quê? Quanto mais repressão, se a gente coloca pressão, a gente coloca tensão, a gente coloca uma força de contenção para que aquilo não se expresse, para que aquilo não vá para fora, para que aquilo não seja exposto. Então, quando a gente reprime, a gente contém informações em algum lugar. Aonde? Na sombra. Então, a sombra, e aí que tá. Dentro do teu ambiente familiar, desde que você nasceu, você, sabe, já viram aqueles videozinhos de que a criança, ela tem as noções dela de perigo, por exemplo, ou do que é certo e errado, só pela expressão da mãe? Sabe quando o bebezinho vai fazer uma coisa e ele fica de olhinho de canto pra mãe, assim, pra ver, tipo, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Aí se a mãe já tá fazendo careta, falando, ele já sabe que não. Se ela tá legal, ele já sabe que sim. Então, desde antes da gente saber falar, a gente já tá aprendendo a se adaptar nesse mundo e entender o que é certo, o que é aceito e o que não é. Só que a gente herda muita coisa que na verdade não tem bem um embasamento pra gente reprimir aquilo, não. Foi meio que coisas que foram passadas de geração em geração, que vinha de um lugar de dor, de frustração, de impotência, enfim, várias coisas que fizeram isso chegar até nós. E a gente está tendo uma grande oportunidade de conseguir olhar para isso com outros olhos, para as nossas sombras, para tudo que a gente teve que negar sobre nós mesmos. E a questão é que nem tudo que a gente nega é ruim. Existem muitos dons que são reprimidos, porque você pode ter medo de se expor, porque você pode ser inseguro, se sentir incapaz, insuficiente. Então, por que você vai mostrar se você corre o risco de passar vergonha, de ser humilhado? Porque em algum momento você passou por isso. Então tem muita coisa sobre você que você oculta. Tem coisas que você oculta até de si mesmo, que você se nega até aceitar que aquilo existe. E tem coisas que você só esconde dos outros, mas você consegue já perceber que isso existe. A gente tem o inconsciente pessoal, que são experiências pessoais sobre aquilo. Então, o que acontece? Dentro da família, são as relações que o bebê, desde criança, ele é mais dependente. Então, o lugar mais importante para ele ser aceito e para que ele sobreviva é no ambiente familiar. E para ele, pai e mãe são o Deus e a deusa da vida dele, né? Então, é rei e rainha. É eles na terra e Deus no céu. O que acontece? Essa criança, a gente tem então o fator dos pais, mas a gente também tem o fator da personalidade de cada um. Então, a personalidade, que é o indivíduo, vai responder de uma forma específica. Tanto que vocês vão ver que irmãos, às vezes até irmãos gêmeos, são completamente diferentes, porque a natureza de assimilação, de interpretação da realidade é diferente. Então, eles podem observar exatamente a mesma cena, o mesmo conteúdo, e compreender, sentir aquilo de forma diferente.
Então, além dos estímulos externos, da família, da criação, vai ter também o teu fator pessoal, que é como você absorve aquilo. Como você digere as informações, o quanto elas te afetam, se você é uma pessoa emocionalmente mais sensível, ou se você, pra você tanto faz e você consegue superar com facilidade porque você não se afeta, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, por exemplo, a maioria das pessoas que eu atendo são mulheres de uma faixa etária perto dos 40 para mais. E muitas, às vezes, chegam assim pra mim, relatando situações que aconteceram na família, do tipo, por exemplo, um caso que é um tabu gigantesco, que as pessoas quando vêm falar, elas até parece que é um pecado que elas estão falando, que é falar que a mãe tem inveja. Gente, a mãe ou o pai, mas a mãe ter inveja da filha é a coisa mais comum que tem. E quando eu falo isso assim, mas como? Você é mãe, tem que amar acima de tudo. Gente, o que acontece? Os pais, eles se sacrificaram pelos filhos, e isso todos os pais, de uma forma ou de outra, vão sacrificar, seja o sono, seja o dinheiro, seja sonhos, enfim. E tá tudo bem, porque normalmente é por um grande amor, é por um propósito maior, é para deixar a tua herança no mundo, e tá tudo bem. Só que isso não deixa de ser uma realidade. E o que acontece? Pais e mães sacrificam e fazem e doam muito tempo de vida para justamente criar oportunidades para os seus filhos. Então, eles querem que o filho tenha oportunidade, eles querem que o filho tenha chance de crescer e prosperar. Só que chega uma hora que esse filho, primeiro, não vai valorizar essa oportunidade porque não é ele que está sacrificando. Então, para ele tá vindo, tá fácil. Por que ele vai valorizar como se fosse algo gigantesco se para ele não é? Então, o sacrifício vem do pai. Então, quem valoriza é o pai ou a mãe. Já começa por ali. Então, quando esse pai dá essa oportunidade e o filho não valoriza, isso já frustra. Porque não é recebido com o reconhecimento que aquilo teria que ter. Porque quem dá verdadeiramente o valor é quem sacrifica. Então, já começa ali. E aí, a inveja vem do quê? Quando aquele pai ou aquela mãe vê o filho jovem, provavelmente mais jovem do que ele era quando ele queria aquilo, e com a oportunidade. Então ele sente inveja do quê? Do tempo de vida, da juventude, da oportunidade que ele mesmo criou porque ele queria. Então, e isso é natural, gente, não é uma coisa assim, só que aí que tá, se esse pai, essa mãe consegue reconhecer isso, se trabalha, é uma pessoa que tem consciência, né, das coisas, que ainda assim consegue ver que o amor é maior, que vale a pena e não sei o que, show. Só que muitos pais e mães são completamente inconscientes e nem aceitam que eles podem sentir esse tipo de inveja, esse tipo de frustração, porque não, porque é meu filho, porque é a coisa que eu mais amo no mundo. E muitas vezes eles não percebem que eles sabotam, eles criam situações para que aquele filho se sinta em dívida, se sinta dependente. Ai, gente, vira o caos. Não tem uma pessoa aqui que eu conheço que nunca passou por uma situação dessa. Isso só muda, digamos, os níveis e as intensidades que isso acontece, porque aí vai depender realmente do nível de trauma que a pessoa teve, da quantidade, daquela valência energética que está na sombra. Porque quanto mais valência energética na sombra, mais incontrolável ela se torna. Então, quanto mais inconsciente você é, e quanto mais coisas tem nesse inconsciente, principalmente coisas que são emocionalmente negativas e carregadas, tô chegando no meu destino. Mas esse conteúdo acaba se tornando um eclipse na sua consciência. Então, sabe o famoso eclipse? Que a sombra da lua, deixa eu ver se vai abrir a sombra se sobrepõe à consciência. Então, o eclipse psíquico, vamos dizer assim, é quando tem tanta sombra e ela tá tão carregada que ela eclipsa a consciência, o ego da pessoa. Então a pessoa faz coisas que não sabe por quê, tem atitudes meio inconscientes ou impulsivas, ela se pega às vezes nisso, assim, em comportamentos autodestrutivos, sabotadores, ela cria situações para prejudicar a própria vida ou a vida dos outros, de quem ela se sente assim. Então, só que o principal ponto é você conseguir olhar para isso. Quanto mais você se possibilita olhar para a situação, principalmente com um olhar como uma criança que está olhando para aquilo, ela não tem julgamento, você só olha e vê o que aparece, você não precisa já
colocar se é certo, se é errado. A sombra, ela não distingue o certo do errado, ela simplesmente é a natureza. Então, o certo e errado, eles já estão numa camada mais superficial da consciência, em que a gente tem que julgar, a gente tem que discernir, a gente tem que dividir as coisas, classificar. Então, todo o processo de criação dessa sombra, da repressão, já vem dessa nossa tendência a ter que excluir partes nossas para pertencer, para se adaptar. Só que você só vai conseguir entrar em contato com isso, integrar, né, tornar isso consciente, quando você for capaz de encarar que sim, as pessoas às vezes vão ter comportamentos assim, que você também às vezes vai ter comportamentos assim, e tá tudo bem. Só que você precisa, quanto mais você percebe isso, se você tem consciência disso, menos você faz de uma forma sabotadora, de uma forma às vezes agressiva, de uma forma impulsiva, inconsciente. E você acaba aprendendo a dialogar, a elaborar com essas suas partes e não ficar se reprimindo, se sabotando, se castigando, que muita gente me fala, nossa, quando eu percebo que faço isso, eu me castigo de algum jeito. Ninguém fora tá te castigando, é você mesmo agora que tá se castigando por coisas que você só pensou, só sentiu. Então, assim, parte de integrar essas partes em nós é justamente você conseguir aceitar que isso são partes tuas e que às vezes você vai... na verdade, gente, 95% do tempo a gente está sendo inconsciente, a gente está agindo no automático, a gente está simplesmente seguindo o fluxo dos nossos conteúdos internos. Pouquíssimos momentos a gente realmente está pleno consciente de todos os fatores que englobam alguma decisão. Então, a maior parte do tempo isso é feito de forma automática. E a questão é, que força está no teu automático? Quem rege esse automático? Quanta energia, quais emoções estão nesse automático? Ele está a teu favor ou você se sente que ele está contra você? E isso você vai conseguir entrar em contato quanto mais você se permite observar isso sem julgamento. E coisas que ajudam a enxergar isso também são os sonhos e o tarô, que por acaso são algumas das minhas habilidades em realmente enxergar esses conteúdos ocultos e inconscientes. Então, se você tem interesse em que a gente analise um pouquinho da sua vida, o que está acontecendo com você nesses momentos, pode entrar em contato comigo. E me conta aqui se você já se percebeu nesses momentos de, nossa, quando eu voltei pra mim, quando me dei conta, quando me peguei, eu tava fazendo alguma coisa. Que é ali que você vê que o meu psicólogo, quando eu fazia terapia, ele falava assim pra mim, você tem o costume de pegar o inconsciente pelo rabo. Ele tá passando, você fala, peraí, volta aqui que eu preciso ver alguma coisinha aqui contigo, o que tá acontecendo. E é mais ou menos isso. Quando a gente se pega, você se encontra, você se torna consciente no meio de um processo inconsciente. Isso pode te dar muitas respostas.